Bom, por muito tempo, os conspiracionistas eles tentaram de tudo para negar a gravidade e tentar falsificar ela através de argumentações falsas, tentando prejudicar as evidências ou simplesmente negando-as. Mas bom, aqui nesse vídeo eu irei dar as evidências da gravidade e ainda falarei sobre essas argumentações dos conspiracionistas e explicar por que eles negam tanto a gravidade e o que eles falam sobre a gravidade. Bom, um rapaz chamado Inteligentista, ele fez um vídeo tentando refutar os satélites de GPS, que tem os relógios subatômicos. E, bom, a argumentação dele é o éter. Bom, para quem não sabe, o éter ele é muito parecido com a relatividade em termos de gravitação. Mas, bom, eles são diferentes, são físicas totalmente opostas. Mas o ponto é, a relatividade, ou bom, a gravidade, é tratado como se fosse nada, como se fosse algo que não tivesse como observar, tocar e etc. Enquanto que o éter seria um espaço físico, algo seria superfluido. Bom, acontece que o éter já foi refutado diversas vezes. E, bom, o argumento das pessoas para refutarem os satélites subatômicos é o éter. Mas, bom, antes que perguntem, vamos às refutações do éter. Bom, o éter é um material hipotético que preenche o espaço. Através de experimentos, sua existência é contestada. Essas experiências não são evidências de uma Terra plana. O fracasso do Air tentou medir o arrasto da luz observando a mudança na aberração estelar, mas a própria aberração estelar só pode ocorrer se a Terra se mover ao redor do Sol. E isso em 1871, agora 1887. O experimento de Michelson-Morley provou que, se a Terra está em movimento, o éter não pode existir. O movimento da Terra teve que ser definido a partir de outras observações. 1913. Um interferômetro Zagnac inicialmente apoiou a existência do éter, mas apenas porque o efeito Zagnac não era conhecido. Este efeito é agora usado como base de giroscópios ópticos. 1925. O experimento Michelson-Gilly-Pearson confirmou a velocidade angular da Terra, medindo o efeito Zagnac causado pelo movimento rotativo da Terra. Bom, com isso a gente conclui o quê? A gente conclui que realmente o éter não existe e a gente conclui que a Terra está sim em movimento. Então, bom, usar o éter para derrubar a resposta dos satélites subatômicos não vai dar certo. E bom, já que a gente descartou totalmente o éter agora, vamos explicar como funcionam os satélites subatômicos. Bom, para quem não sabe, vocês aí que devem estar em casa, vocês devem usar o GPS do celular. De vez em quando assim, para se localizarem, sabe? E, sabe, existe um satélite que, bom, fica no espaço, acho que cerca de uns 20 mil quilômetros de altitude, uns 10 mil, é bem alto até, eu não me lembro bem. E basicamente eles são chamados de relógios subatômicos por causa que eles são extremamente precisos, né? O sinal deles chegam na Terra muito rápido, o atraso é muito pequeno, o erro de direção deles também é pequeno. É basicamente um satélite que erra muito pouco, mas ainda assim erra. São incrivelmente precisos os satélites subatômicos. Esses satélites subatômicos têm uma questão de tempo e direção. Como assim? Existe o tempo que leva para o sinal, a onda eletromagnética, chegar na torre de sinal que fica aqui na Terra, e a direção, que é para onde eles apontam. E ocorre dois problemas. Tempo. O tempo é afetado por causa da dilatação temporal.
fazendo com que o satélite envie o sinal em um tempo um pouquinho errado, coisa de milissegundos de atraso. Passa até despercebido, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar. Agora vamos para a direção. Bom, a direção tem que ser o tempo todo corrigida pelas agências. Se elas não forem corrigidas, o satélite pode muito bem enviar um sinal no lugar errado. E, bom, o pessoal, mas Estados Unidos, né? Essas agências têm que ficar o tempo todo corrigindo a direção dos sinais, o tempo e etc. Por causa que os satélites são afetados pela dilatação temporal. E essas são provas diretas da dilatação do tempo. O que também são provas diretas da relatividade, já que efeitos como esse só são possíveis se existir ou o éter ou a relatividade. E bom, como o éter já foi mostrado várias vezes ser algo inexistente, então a gente descarta o éter e inclui relatividade. Então sim, relógios subatômicos de satélites e GPS, eles provam sim o éter. Eu já dei a explicação da diferença de tempo de sinal que eles enviam e da direção que é corrigida o tempo todo. E eu já refutei o éter e já provei que a Terra está em movimento. Então, não tem mais o que falar. Isso realmente é uma ótima prova direta da dilatação do tempo. Bom, vamos para a próxima prova. Dilatação. Bom, a balança de Cavendish é um experimento, no caso tem vários, vocês podem estar pesquisando aí. Tem o da gaiola de Faraday, que eu nem sei qual é o objetivo desse, cara, eu não vi nada. Tá, mas esquece esse do Faraday. E tem os outros, como aquele que coloca as duas bolas lá, mais ou menos do lado uma da outra, e um feixe de luz sendo curvada. Mas o experimento de Cavendish que eu vou falar em específico é aquele em que tem as bolas suspensas ali no fio, sofrendo atração. Eu vou colocar aqui na tela essas bolas aí. E bom, vamos comentar sobre ela. Sim, ela realmente conseguiu mostrar a gravidade em ação e medir a constante gravitacional e a densidade da Terra também. O problema é que algumas pessoas falaram, na real várias pessoas falaram que tem presença de influência eletromagnética nesse experimento, por conta das bolas serem, entre aspas, eletromagnetizadas. Outros falam que é por causa do fluxo de ar, que não, o experimento tem que ser feito em câmara a vácuo. O que tá certo, é uma boa ideia mesmo, fazer uma câmara de vácuo. Apesar de que isso já foi feito, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas bom, voltando para a balança de Cavendish. As bolas usadas no experimento são de chumbo, né? São bolas de chumbo diamagnéticas. Significa que elas cancelam o formamento de campos magnéticos. E essa é uma coisa que o diamagnetismo consegue fazer. Eu vou até estar colocando aqui na tela. Então o diamagnetismo, ele é basicamente um antimagnetismo, basicamente, né? Ele consegue cancelar qualquer eletricidade ou campo magnético de ser formado nas bolas. Então foi tudo pensado, cara. O diamagnetismo foi usado especificamente para tirar qualquer distúrbio eletromagnético. Então tá aí. E a questão do fluxo de ar? Bom, o fluxo de ar, ele é fracamente carregado. Existe uma coisa chamada partículas carregadas. O ímã, ele tem muitas partículas carregadas, o que faz com que ele seja bastante eletromagnético, por assim dizer. Já o ar, não. O ar tem partículas carregadas muito fracas, mas muito fracas mesmo. É insignificante. Então o fluxo do ar não é capaz de atrapalhar experimentos. E como foi usado o diamagnetismo para cancelar a formação de campos magnéticos na bola, fica mais fácil ainda de fazer o experimento sem qualquer atrapalho eletrizado. Existem outros também, usando tijolos, concretos, para se atraírem. Só que eles parecem que demoram um pouco mais para sofrerem a atração. Esses experimentos que usam tijolos e concretos. Tanto que eles têm que ser acelerados em 30 vezes a sua velocidade normal. Ele tem que ficar lá por muito tempo.
Algumas pessoas pegaram o mesmo experimento de usar tijolo e concreto, só que colocaram uma velocidade normal em um vídeo de, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, e falando que, não aconteceu nada, a gravidade é fajuta. Só que não, o vídeo tem que ser acelerado, porque é algo que demora. Os próprios terraplanistas falaram que para fazer um experimento bom para ver a gravidade, teria que ser com corpos gigantes. O que é mentira e também tá certo. Realmente seria bom se fizesse assim, e não, dá para fazer com objetos menores. A diferença é que quando se faz com objetos menores, é bem mais difícil de ver esse tipo de resultado. Então foi isso. O balanço de Cavendish conseguiu medir a constante gravitacional, densidade da Terra, mostrou a gravidade em ação, não teve nenhum distúrbio eletromagnético, graças ao fluxo de ar que é muito fraco e não atrapalha em nada, e graças ao diamagnetismo, que cancela qualquer formamento de campo magnético. Então é isso. Não é bem uma prova direta da relatividade, parece mais algo Isaac Newtoniano, parece mais newtoniano, né? Mais, sei lá, gravidade e relatividade são ligados, então eu vou colocar como se fosse relatividade. Aliás, tem um experimento que usa bolas a vácuo, né? É parecido com a balança de Cavendish. Eu vou falar dela logo em seguida. É boa porque aí uma vai complementar a outra. Então vamos para ela. Sonda da NASA confirma a teoria de Einstein sobre o espaço-tempo. Observações da sonda Gravity Probe B comprovaram que a massa da Terra está muito sutilmente causando uma curvatura no espaço e no tempo ao seu redor ao arrastá-los consigo. Os cientistas conseguiram observar esses efeitos através do estudo do comportamento de 4 esferas super precisas levadas dentro do satélite. Os resultados foram publicados na revista científica Physical Review Letters. Francis Everett também foi o principal pesquisador da missão na Universidade de Stanford, que participou da concepção da sonda de gravidade B no fim dos anos 50. Diz ele: completamos esse experimento histórico testando o universo de Einstein, e Einstein sobrevive, disse ele. A GPB só foi lançada ao espaço em 2004, e desde então a missão da equipe é interpretar as informações e checar a correção das observações feitas. Teorias confirmadas. O objetivo da sonda de gravidade B era confirmar 2 importantes consequências da teoria da relatividade geral, publicada por Einstein em 1915. As previsões descrevem a forma como o tempo e o espaço são distorcidos pela presença de enormes objetos como planetas e estrelas. Uma delas é o efeito geodético, que trata da forma como a Terra curva o espaço-tempo, e a outra, o efeito de arrasto, sobre como a rotação da Terra distorce o espaço-tempo ao seu redor ao girar. A sonda GPB verificou ambos os efeitos medindo movimentos mínimos nos eixos de rotação de 4 giroscópios em relação à posição de uma estrela chamada IM Pegasi HR 8703. Curvatura do espaço-tempo. Para garantir a precisão, para garantir a precisão do experimento, as esferas tinham de ser resfriadas até quase o zero absoluto, que seria menos 273 graus Celsius, e então colocadas para flutuar dentro de um recipiente a vácuo gigante, contendo hélio superfluido. Estas e outras medidas isolavam as esferas de qualquer distúrbio externo, como por exemplo o eletromagnetismo. Se Einstein estivesse errado, os giroscópios deveriam ter girado sem a influência de forças externas, pressão, calor, campo magnético, gravidade e carga elétrica. Mas como o físico alemão concluiu que o espaço-tempo ao redor da Terra é curvo e distorcido pelo movimento do planeta, os cientistas esperavam um desvio, apesar das grandes dificuldades em medi-lo. Ao longo de 1 ano, o desvio previsto no eixo das esferas devido ao efeito geodético foi calculado na escala de apenas alguns milhares de milhar-por-segundos. O efeito de arrasto deverá ser ainda menor. 1 milhar por segundo representa a largura de um fio de cabelo humano visto a uma distância de 16 km. É um ângulo extremamente pequeno, e este é o grau de precisão que a sonda de gravidade B tinha de alcançar, explicou Everett.
Tecnologia. A missão foi proposta inicialmente em 1959, mas teve de esperar vários anos para que a tecnologia necessária fosse inventada. A GPB, apesar de simples conceitualmente, é um experimento extremamente complexo tecnologicamente, disse um ex-gerente de programas na GPB, Rex Geveden. Não sei se eu falei certo o nome. Cerca de 3 ou 4 décadas antes que a tecnologia estivesse disponível para testes. 13 novas tecnologias foram criadas para a GPB. As inovações criadas para a missão levaram diretamente à melhoria do GPS Global Position System e ao sucesso de outras missões espaciais da NASA. Então, em resumo, essa sonda, a sonda de gravidade B, GPB, ela conseguiu medir o efeito geodético e o efeito de arrasto, que são ocasionários da curvatura do espaço-tempo que o planeta causa. Eles fizeram isso em referência a uma outra estrela, para ficar mais fácil de medir. Sem contar que as esferas, de certo modo, também sofreram um pouco de atração do planeta, por causa que, se eu não me engano, as esferas elas foram colocadas em órbita polar no planeta, para manter ainda mais a precisão da gravidade e da distorção do espaço-tempo. E eles realmente conseguiram detectar e fazer as bolas sofrerem da consequência. Então, bom, isso é uma das mais provas da relatividade. Essa é mais direta, pois tenta detectar. E eles conseguiram. Então, tá aí. Ondas gravitacionais. Bom, as ondas gravitacionais é mais das evidências da relatividade. Ondas gravitacionais são basicamente ondas no espaço. São basicamente que nem ondas de marés, só que em vez de ser de marés são do espaço mesmo, são ondas, né? E elas são produzidas por buracos negros, geralmente em estado de fusão, para aumentar mais ainda o efeito de onda. E foi exatamente o que aconteceu. Um observatório chamado LIGO descobriu que tinha 2 buracos negros quase entrando em estado de fusão. E por causa disso eles estavam criando ondas gravitacionais que se estendiam muito longe. E essas ondas estavam chegando até a Terra. Para detectar essas ondas foram usados alguns métodos. E bom, uma das principais técnicas para medir ondas gravitacionais é a interferometria a laser, utilizada pelo Observatório LIGO. O LIGO consiste em 2 observatórios separados por milhares de quilômetros, cada um com braços em forma de L, que possuem feixes de luz percorrendo-os. Quando uma dessas ondas gravitacionais passa pela Terra, ela distorce ligeiramente o espaço-tempo e faz com que os braços do observatório mudem de comprimento. Esse efeito é minúsculo, da ordem de uma fração do diâmetro de um próton, mas é detectável por instrumentos extremamente sensíveis. Quando uma onda gravitacional atinge o LIGO, ela faz com que os feixes de luz nos braços fiquem fora de fase, resultando em um padrão de interferência que pode ser medido. Isso permite que os cientistas determinem a amplitude, a frequência e até mesmo a origem das ondas gravitacionais, revelando detalhes sobre os eventos cósmicos que as geraram. Essas ondas são como mensageiras cósmicas que nos trazem informações preciosas sobre os eventos mais violentos e energéticos do universo. Elas nos ajudam a desvendar os mistérios dos buracos negros, estrelas de nêutrons, supernovas e outras coisas cósmicas que desafiam nossa compreensão. E bom, conceitualmente é bem simples, né? É basicamente um observatório que conseguiu detectar ondas gravitacionais, né? E nem é tão surpreendente assim eles terem detectado isso. Eles apenas usaram feixes a laser e esperaram haver interferência, né? Claro, quando os buracos negros entraram em estado de fusão completa, eles pararam de emitir ondas gravitacionais, né?
Tanto que quando tentaram medir de novo, as ondas já tinham parado, indicando que eram sim buracos negros. E essa é mais uma das provas da relatividade, que seriam as ondas gravitacionais causadas por buracos negros. Bom, estamos aqui na parte final do vídeo e, bom, a última evidência da relatividade, que seria buracos negros, né? E, bom, buracos negros são basicamente buracos que sugam matéria, sugam luz e etc. E eles são exclusivos da relatividade. Então, vamos começar. Eu sei que eu já tinha falado antes sobre a equipe LIGO e as ondas gravitacionais, mas eu tô a fim de falar desse agora, que é semelhante ao outro, mas diferente, que seria a primeira fotografia do buraco negro, correto? Eu vou falar como que foi feita a fotografia do buraco negro e as polêmicas que algumas pessoas criaram em cima disso, que eu também irei responder. Mas antes de chegar nas polêmicas, vamos primeiro explicar como foi o projeto. Inicialmente, a equipe... o projeto EHT, no caso, né? Que seria, acho que eventos de horizontes de eventos, alguma coisa assim. É meio que uma abreviação, né? Projeto EHT. O projeto EHT tinha como finalidade fotografar um buraco negro no centro de uma galáxia que estava a 50 e poucos milhões de anos-luz de distância daqui. E bom, para conseguir fotografar esse buraco negro, foi necessário 8 radiotelescópios espalhados por todo o planeta. E muita gente pergunta, nossa, por que tem que ter 8 radiotelescópios espalhados para tirar foto de um único ponto? Meu irmão, o buraco negro, ele tava muito longe, né? Cara, literal, você pega uma câmera, né? Para você fotografar algo que tá longe pra caramba, você precisa de uma câmera maior, correto? Correto. Eles calcularam que para fotografar esse buraco negro, eles precisariam de uma câmera, né, um telescópio, por assim dizer, praticamente do mesmo tamanho que a Terra. E para eles não terem que fazer isso, que seria impossível, o que eles fizeram? Fizeram 8 radiotelescópios e ligaram eles virtualmente. Vou até estar colocando aqui na tela esse sistema virtual. Eles ligaram eles virtualmente para aumentar o ampliamento de distância, né? Aumentar o zoom, né? Eles agem como um só. Todos eles agem como um super telescópio. E eles funcionam em sincronia, graças ao ligamento, né, que eles usam, virtual. E, bom, foram usados radiotelescópios e não telescópios normais, porque o motivo é muito simples, né? O buraco negro, ele suga matéria, ele suga luz. Aí você pensa, puxa, é impossível fotografar algo que suga toda a luz, né? Nada escapa do buraco negro. Sim, nada escapa do buraco negro. Portanto, usar telescópios normais não vai funcionar. Aí beleza, por que usaram radiotelescópios? Bem simples, cara. Eles, basicamente, o buraco negro, ele suga tudo? Quase. Existe uma coisa chamada disco de acreção, que seria o anel em volta do buraco negro, um anel de matéria. Esse anel, ele às vezes, ele fica cuspindo, né? Ele cospe radiação, ondas de rádio e etc, né? Ele fica cuspindo lá a interferência, esse disco de acreção. E isso que ele fica cuspindo de vez em quando pode ser detectado, correto? Correto. Então, foi usado de um método de interferometria, que é tipo um laser, né, interferômetro, para conseguir capturar, né, para conseguir captar as interferências que esse disco de acreção do buraco negro causava, né? E foi usado ele também porque, pô, o buraco negro tá muito longe, cara. Vai ter muita coisa no caminho atrapalhando, né? Então foi usado esse método de interferometria, correto? As pessoas falam, né? Aí que vem o polêmico, né? Algumas pessoas de cunho terraplanista falam que, não, o interferômetro foi ele que causou aquela imagem de um anel em volta de um buraco preto. Só que não, o interferômetro, ele não cria interferências, ele capta interferências, é diferente, né?
Aí você pensa, puxa, mas então por que eles falam isso, os terraplanistas? Simples, eles se baseiam no experimento de Michelson Morley e ficam comparando com o astronômico. Eu vou chegar nessa parte. Existem dois tipos de interferômetro, se não mais, né? Porque eu conheço só esses dois, que seria o interferômetro de Michelson Morley e o interferômetro astronômico. O interferômetro de Michelson Morley servia para detectar o éter, o que aliás foi um fracasso, porque não detectou nada. E o que aconteceu? Eles usavam refletores, lasers, interferômetros, etc. Esses lasers eram lançados e refletidos para eles mesmos. O que acontecia? Esse experimento ele detectava a própria interferência, né? O interferômetro tacava o laser e voltava para ele. Ele detectava a própria interferência. É esse o objetivo dele, né? É para conseguir mapear lá o feixe de luz, pelo que eu andei observando. Já o interferômetro astronômico, ele não faz isso que o experimento de Michelson Morley faz, correto? Ele simplesmente lança o laser para um lugar que causa interferência, para captar interferência. Então o interferômetro ele não cria interferências, ele capta interferências, né? E claro, ele pode ser usado para captar a própria interferência que ele mesmo causa. Claro, pode ser usado, né? Ele pode captar a própria interferência, o interferômetro. Mas para ele fazer isso, tem que usar refletores, tem que fazer um negócio todo parecido com o de Michelson Morley, né? Se não for usado isso, não vai ter problema nenhum. Por isso que se chama astronômico, né? O interferômetro astronômico, ele capta interferência. E o interferômetro de Michelson Morley, ele, entre aspas, cria sua própria interferência. Só que os terraplanilson, eles não sabem diferenciar e ficam colocando os dois como iguais, né? Sendo que não são. Então a foto do buraco negro tá aí. É real, foi fotografada, etc. Alguns ainda falam que é montagem, né? Que é CGI, que foi feito com computador. Irmão, aquilo foi capturado por onda de rádio e laser, né? Eles iam ter que mapear aquilo de alguma forma. Eles já tinham a informação do que era. Né? A influência, a radiação que soltava, as ondas de rádio, etc. Era só pôr no computador e simular. Ah, mas peraí, então é CGI? Já que simularam, né? Você pergunta assim, não é CGI. Não é CGI. Eles simplesmente pegaram as informações que conseguiram, pegaram um supercomputador à base de petabytes, né, e simularam as informações que já obtiveram. Simplesmente, né? O que seria montagem é simular um buraco negro sem ter captado nada. Isso aí é montagem. Agora, simular um buraco negro, né, com base em informações reais, isso sim é real, né?